na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre porcentagem. Para começar, o símbolo da porcentagem é sempre esse daqui. Deixa eu só mudar de cor aqui. Esse é o símbolo da porcentagem. Sempre que aparecer esse símbolo é porque nós estaremos trabalhando com porcentagem. A preposição de na matemática, você vai poder trocar pelo sinal de multiplicação, tá? Então, a gente vai fazer alguns exemplos, e onde tiver o de na matemática, você troca pelo sinal de multiplicação. Outra coisa que nós vamos ver é que o mesmo valor ele pode ser escrito na forma de porcentagem, na forma de fração e na forma decimal. Olha só, eu posso ter o 10%. Isso é a forma de porcentagem. Na forma de fração é o 10 sobre 100. E na forma decimal é o 0,10. Mais exemplos. Se eu tivesse 0%, seria 0 dividido por 100, que dá 0. 10% é o 10 dividido por 100, que dá 0,1 ou 0,10. 25% é o 25 sobre 100, isso aqui vai dar 0,25, tá? Eu também poderia trabalhar com figuras, por exemplo, poderia ter uma imagem como essa daqui, dividir em 4 pedaços, pintei uma delas e perguntar qual é a fração que representa ou a parte pintada ou qual é a porcentagem. Então, primeiro eu vou colocar a fração que representa a parte pintada. É 1 de um total de 4. A fração que representa a parte não pintada, eu tenho 3 de um total de 4. Tá, isso aqui é a forma de fração. Mas aí eu quero que você passe esses valores, por exemplo, para porcentagem. Não tem problema. Para passar para porcentagem, você vai pegar simplesmente a fração e multiplicar por 100%. 1 vezes 100 continua sendo 100 e o 4 vem para cá dividindo. 100% dividido para 4 dá 25%. Ou seja, essa fração é igual a 25%. E essa fração? Da mesma forma, 3/4 vezes 100%. 3 vezes 100 dá 300. O 4 vem dividindo. 300 dividido para 4 dá 75%. Tá? Então, isso é uma coisa comum que a gente vai fazer. 3/4 é igual a 75%. São valores que você, com o tempo, vai memorizando. Passar de porcentagem para fração. Pessoal, é bem simples. Você, sempre que tiver esse símbolozinho aqui, você vai dividir por 100. Tá? Então, 10% é só dividir o 10 por 100. Se eu tivesse 21%, é simplesmente de pegar o 21 e dividir por 100. 73% é só pegar o 73 e dividir por 100. 0,5% é só pegar o 0,5 e dividir por 100. 85% é 85 sobre 100. 100% é eu pegar o 100 e dividir por 100. E agora, se eu quiser passar de porcentagem para decimal, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, 25% e quero encontrar, passar esse valor que está na forma de porcentagem para decimal, é simplesmente, primeiro você passa para a fração e depois você vai dividir o 25 sobre 100. Aqui ele está na forma de porcentagem, aqui na forma de fração e aqui na forma decimal. 65%, quero passar para a forma decimal. Primeiro eu passo para a forma de fração e depois eu faço a divisão do 65 sobre 100, que dá 0,65. Tá? 12,5% é 12,5 por 100. E aí eu vou fazer essa divisão. 0,125. Perceba um detalhe. Dividir por 100 é fazer com que a vírgula ande. Como 100 tem 2 zeros, a vírgula vai andar 2 vezes. Tá? Então, perceba que qualquer desses números aqui, ó,
No primeiro exemplo, aqui o nosso primeiro exemplo, é como se a vírgula estivesse aqui no final. Então, ela andou duas vezes, ficou 0,25. Nesse segundo exemplo, como se a vírgula estivesse no final, ela vai andar duas vezes, por isso que ficou 0,65. Aqui no terceiro exemplo, está aqui a vírgula, ela vai ter que andar duas vezes para cá, tá? Então, por isso que ficou 0,125. Então, dividir por 100 é só andar com a vírgula duas vezes. Vamos fazer um exemplo. Você recebe R$100 de mesada, tá? Gastou 12% com comida, tá? 15% com bombons, tá? Então, vou colocar aqui, você ganha, tá? R$100. Desses R$100, 12% foi para comida. 15% com bombons, tá? Aí olha qual é a pergunta. Eu quero saber quantos reais você gastou com comida e quantos reais você gastou com bombom. Lembra que eu falei que o DI vai ser igual ao sinal de multiplicação? Então, no primeiro caso, quero saber quanto é que você gastou com comida. Você gastou 12% de R$100 com comida. Isso aqui é português. Agora vamos passar para matemática. Você gastou 12% de, ao sinal de multiplicação, R$100. Como é que eu faço essa conta? Quem é o 12%? É o 12 sobre 100. O de é o sinal de multiplicação que já tem 100. 12 vezes 100, repete o 100 aqui embaixo. Para eu fazer essa divisão, corta com corta. Posso cortar 0 em cima com 0 embaixo. Tem 2 zeros embaixo, posso cortar 2 zeros em cima. Então, você gastou R$12 com comida. E para o próximo, tá? Fazer aqui apertadinho. Que é o segundo, você gastou 15% de R$100 com bombons. Foi 15 sobre 100 de 100. 15 vezes 100, o 100 continua lá embaixo dividindo. Para eu fazer essa divisão, eu posso cortar esse zero com esse e esse zero com esse. Sobrou quem? 15 dividido para 1, que dá 15. Ou seja, você gastou R$15 com bombons, tá certo?